Transferência é um assunto de extrema importância para a psicanálise. É o motivo pelo qual a análise acontece, uma vez que é o que faz o analista compreender o que se passa com o analisando e seus conflitos, e também o que faz o analisando experimentar ou reviver determinada situação. Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou Marcos Simões, psicanalista, e se você ainda não é inscrito no canal aqui da EPC, já se inscreva. Se você está inscrito, mas ainda não ativou as notificações, já ativa aqui também para que você possa receber os mais diversos conteúdos sobre psicanálise dentro e fora da clínica, com várias questões que vai ajudar você no seu processo, no seu percurso psicanalítico. Vamos falar sobre isso então? Roda a vinheta. Na psicanálise, a transferência é um dos conceitos fundamentais da teoria freudiana. Refere-se ao processo pelo qual os sentimentos, desejos, expectativas, padrões de relacionamento de uma pessoa são inconscientemente projetados em outra pessoa, frequentemente no analista durante uma sessão de análise. A transferência se origina da ideia de que os padrões relacionais estabelecidos lá na infância, principalmente com as figuras parentais, os cuidadores, são transferidos para relações atuais, incluindo, obviamente, a relação com o analista. Por esse exemplo, nós podemos entender que se um paciente teve uma relação de dependência com um dos pais na infância, é possível que projete essa mesma dependência no analista durante o processo de análise. Essa projeção pode resultar em sentimentos intensos e muitas vezes contraditórios em relação ao próprio analista, como o amor, o ódio, a confiança ou a desconfiança, o momento que se detesta, o momento que se adora, que se idolatra, idealiza, enfim, são as mais diversas situações. E através da transferência, o paciente revive inconscientemente experiências emocionais e padrões de relacionamento do passado com o analista no contexto do setting analítico, que é um lugar controlado, é um lugar em que o analista está justamente ali para perceber esse movimento do analisando. A importância da transferência na psicanálise reside no fato de que ela oferece ao analista insights valiosos sobre o mundo interno do paciente, permitindo a exploração de questões não resolvidas, conflitos emocionais e dinâmicas relacionais profundas. O analista trabalha com esses conteúdos transferenciais para ajudar o paciente a entender e resolver essas questões inconscientes, promovendo então o autoconhecimento, crescimento emocional, mudança de paradigmas, coisas positivas que vão surgindo no caminho. Essas mudanças vêm justamente no processo de análise, quando a transferência acontece. É quando o analista consegue compreender aquilo que o analisando vivenciou na sua vida. Na psicanálise existem vários tipos de transferência que podem surgir durante o processo analítico, como por exemplo a transferência positiva, que se refere aos sentimentos positivos projetados pelo paciente no analista. Isso pode incluir afeto, admiração, amor, confiança. Esses sentimentos podem ser uma expressão de necessidades emocionais não satisfeitas no passado e são direcionados ao analista na busca por satisfação. A transferência negativa consiste nos sentimentos negativos, como raiva, hostilidade, desconfiança, ódio, que são projetados na figura do analista. Esses sentimentos muitas vezes refletem experiências passadas de conflito, abandono, rejeição, injustiça, mágoa que o paciente associa ao analista a partir daquilo que ele está trazendo para o setting analítico. Tem também a transferência neutra ou transferência indiferente. O paciente pode mostrar uma necessidade de não se envolver emocionalmente com o analista. Isso pode indicar uma dificuldade do paciente em expressar ou reconhecer seus sentimentos em relação ao que está acontecendo dentro do processo de análise, como se ele se transformasse numa figura neutra, como se não tivesse mais essa necessidade ou essa possibilidade de falar alguma coisa ou contar alguma coisa. É um pouco diferente do processo de resistência, quando o analisando ele quer contar, mas por alguma razão aquilo não vem. A transferência neutra é quando existe uma barreira muito grande entre analista e analisando, em que o analisando ele não sente mais essa necessidade de expressar, como se o analista se transformasse numa figura estranha, mas mesmo assim
ele não representasse isso. Tem também a transferência idealizada, envolve a idealização do analista pelo paciente, onde o analista é visto como uma figura perfeita, infalível ou poderosa. Esse tipo de transferência pode refletir a projeção de características ou qualidades desejáveis que o próprio paciente gostaria de ter para si mesmo. Tem também a transferência negativa para com o analista e positiva para com figuras externas. Às vezes, o paciente pode expressar sentimentos negativos em relação ao analista, mas transferir sentimentos positivos para outras pessoas fora do contexto analítico. Isso pode indicar uma resistência à exploração de questões emocionais profundas ou um mecanismo de defesa para preservar relacionamentos externos importantes. E é até interessante a gente entrar nessa temática, porque muitas vezes o que está acontecendo com o analista é justamente o desejo que essa pessoa tem por uma pessoa no mundo externo, mas por não conseguir expressar lá, ela vem e se expressa com o analista. Ao mesmo tempo, o que pode estar acontecendo aí é uma grande questão do analisando em despejar no analista, já que o analista é continente, despejar essa carga de sentimentos no analista e manter essa carga positiva para as figuras externas. Da mesma forma que o inverso também pode acontecer, despejar conteúdos positivos para o analista, mas conteúdos negativos para figuras externas. Isso também pode acontecer. Nós temos também, e bastante conhecida, é a transferência sexual ou transferência erótica. Envolve sentimentos sexuais direcionados à figura do analista. Isso pode ser uma expressão de desejos reprimidos ou fantasias do paciente. Geralmente é uma área sensível que precisa ser trabalhada e abordada no contexto da análise de forma cuidadosa, porque são movimentos que a pessoa faz com um desejo realmente sexual depositado na figura do analista. E o analista precisa ficar muito atento a esses movimentos. Esses tipos de transferência não são mutuamente exclusivos e podem se sobrepor ou se alternar durante o curso da análise. Vamos trazer um exemplo aqui. Uma pessoa, ela está numa transferência erótica em relação ao analista, mas uma vez que ela percebe que o analista não se abre para essa transferência, não fala nada sobre esses conteúdos, o que ela pode fazer? Transformar essa carga emocional em uma transferência negativa, começar a agir com hostilidade em relação ao analista, justamente porque o analista não entrou nessa conversa do próprio analisando. O analista utiliza a transferência como uma ferramenta para explorar essas dinâmicas emocionais, esses conflitos internos, essas questões não resolvidas do paciente, facilitando aí o processo de análise e promovendo também um crescimento emocional para poder resolver esses conflitos. A transferência é um dos pilares fundamentais da psicanálise e tem um papel crucial no processo analítico. Ela é importante por várias razões, como por exemplo, o acesso ao inconsciente. Através da transferência, o paciente projeta todos os seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos e padrões de relacionamento que são inconscientes, e isso é trazido para a figura do analista. Isso oferece ao analista acesso a conteúdos inconscientes do paciente, permitindo então uma compreensão mais profunda das questões que o paciente vive e que não estão resolvidas. Proporciona também a recriação de padrões relacionais. A transferência recria esses padrões do passado do nosso paciente ali, com figuras parentais, com os cuidadores, mas agora dentro do contexto do set analítico. Isso proporciona uma oportunidade única para explorar esses padrões dinâmicos de relacionamento que muitas vezes são disfuncionais, para compreender melhor como é que eles afetam a relação atual do paciente com todas as pessoas que eles têm à sua volta, especialmente com aquelas pessoas que eles se relacionam até mesmo de forma amorosa, que pode ser uma representação, como por exemplo da fase do complexo de Édipo. Também nós podemos entender através do objeto de exploração analítica.
O analista trabalha com os conteúdos transferenciais para ajudar o paciente a examinar os seus padrões emocionais, seus conflitos, seus mecanismos de defesa, todos esses momentos que ficaram não resolvidos na vida do analisando também podem ser trazidos aqui para o set analítico. E também tem uma facilitação no processo de mudança. Ao explorar a transferência, o analista oferece um espaço seguro e de reflexão para o paciente, para que ele possa compreender esses confrontos, para que ele possa entrar em choque com esses aspectos emocionais inconscientes. Isso pode facilitar a resolução dos conflitos, o crescimento do analisando, vindo a ter uma maturidade maior para lidar com essas questões e a capacidade do próprio analisando de fazer mudanças positivas na sua vida, a partir do momento que ele tem um conhecimento, que ele toma ciência da sua forma de ser, que muitas vezes nós não temos essa percepção. E também vai proporcionar aí a promoção do autoconhecimento. A transferência ajuda o paciente a aumentar a consciência sobre seus próprios padrões comportamentais e emocionais. Isso permite ao paciente compreender melhor as suas motivações, relações, emoções, promovendo então o seu conhecer a si mesmo e também ter uma grande descoberta sobre questões que às vezes a gente até vive de determinada forma e nunca para pensar como é que a gente está vivendo. Também vai proporcionar uma construção da relação analítica. A transferência desempenha um papel essencial na construção desse processo e também no desenvolvimento dessa relação com o analista, formando aí o para-analítico. Ao lidar com os conteúdos transferenciais, o analista ajuda a estabelecer uma base sólida para a confiança mútua desse trabalho e também para a eficácia do processo analítico. Então, quanto mais transferências ocorrerem, quanto maior for esse vínculo formado pelo para-analítico, mais fácil se torna o processo de análise no contexto da transferência de conteúdos. Por isso que a transferência passa a ser um elemento tão importante para o processo de análise. Agora, como é que a gente reconhece a transferência? A transferência ela pode estar intrínseca em vários conteúdos, quando o analisando vem e fala do seu dia a dia, quando o analisando vem e expressa com o analista o seu descontentar por alguma situação, ou então a sua satisfação por alguma situação. O analista é como se fosse ali um momento em que o analisando conversa com ele mesmo. A diferença está é que o analista não vai simplesmente escutar. O analista ele vai sempre compreender o que tem por trás daquilo que está sendo feito, a ação do analisando, ou então por trás daquilo que ele está contando. O que será que ele está trazendo como conteúdo que está expresso ali o seu desejo? E é isso que o analista vai fazer, explorar esses conteúdos transferidos pelo analisando para que se possa compreender o seu real desejo por trás disso. Consegue compreender agora como a transferência é significativa para o processo de análise? Ela representa um caminho crucial para acessar o mundo interno do paciente e explorar questões emocionais, mudanças benéficas no processo analítico, contribuindo para o autoconhecimento e o crescimento do nosso paciente, para que ele possa lidar com a realidade sem se firmar em experiências do passado, mas criando uma nova forma de viver, até mesmo eliminando situações que antes eram conflitos, que passam a ser parte do seu dia a dia. Ele consegue lidar de uma forma muito mais fácil. Espero que esse vídeo tenha trazido para você um esclarecimento do que é a transferência e a importância dela para o processo analítico. Eu vou ficando por aqui, nos vemos num próximo vídeo, até mais!